E aí, pessoal? E aí, senhor Patrick Nofel, como o senhor está? Tudo certo por aqui, melhor impossível. A gente estava falando agora de cumprimentos, né? Que as pessoas não esperam nada padrão. Sim. Então eu vou responder uma coisa padrão. Tá na correria aqui, levando, tá tudo certo. Não, e contigo, senhor Giovanni, como estão as coisas? Melhor impossível, melhor impossível. Tá? Então estamos começando mais um episódio do IN Podcast, o podcast cuja audiência, cujos entrevistados são interessantes, inteligentes e inovadores. E lembrando a todos que nos veem e nos ouvem, estamos no Instagram, no YouTube, no TikTok também, como IN Podcast Oficial. E no Spotify e outras plataformas, vocês nos encontram como IN Podcast. Inclusive, outro dia nos perguntaram se estamos também na Apple Music, no Google Podcasts, no Amazon Music, enfim. Estamos em todos os lugares que o RSS nos leve, estamos lá presentes. Estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? Ótimo. Patrick, o senhor lembra que nós criamos o nome desse podcast e de outras coisas com o prefixo IN? Pois o nosso posicionamento é inteligência de mercado. A gente gostaria de falar de inteligência de mercado. Claro. Opa, tudo começou por aí, né? Tudo começou por aí. Então, finalmente, nesse 25º episódio, nós estamos trazendo alguém que trabalha diretamente com inteligência de mercado e que, inclusive, tem isso na descrição do seu cargo. Eu estava vendo aqui no LinkedIn do nosso convidado, então eu posso fazer as honras da casa? Claro, por favor, fique à vontade. Uma coisa muito interessante, ele é engenheiro civil pela Univale e publicitário pela ESPM, olha só, hein? É pós-graduado em estratégias em propaganda pela Estácio de Sá, tem um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e em business pela Universidade de Ohio. É mestre em design gráfico pela UFSC. Foi gerente de marketing da RBS TVSC, que hoje nós a conhecemos como NSC, consultor na Pixion, professor na Univ, na Satec, acho que é assim que fala, Univale e Implementation Success na Resultados Digitais. Depois, abriu sua própria empresa, a agência de marketing digital Uma Firma, e atualmente trabalha com inteligência de mercado no grupo SCC. E além disso, é escoteiro, gaudério, viciado em chimarrão, assim como eu, e lajano. Então, com o verso da música Clarim Campeiro, do Elton Saldanha e do nosso querido José Atanásio Borges Pinto, né, abre aspas, toca na alvorada essa clarinada, que o dia vem a cavalo, no canto do galo, fecha aspas. Senhoras e senhores, o galo velho lajano, Robson Fogaça de Oliveira, muito bem-vindo, meu querido. Não, tem que começar com outra frase que não seja mas Obrigado pela apresentação, gente. Como eu sempre costumo dizer, assim, essas coisas dizem só respeito ao meu passado, não diz respeito ao meu presente, tá um pouco do meu futuro, né? Esse monte de coisa eu já fiz, agora tem que ver o que eu vou fazer. Mas isso é conhecimento acumulado, experiência acumulada, história para contar, né? História para contar tem isso tudo. Vocês mataram uma dúvida minha na apresentação, que eu ia perguntar antes de começar por que em podcast. Aí vocês, antes de me apresentar, vocês resolveram minha primeira questão. Então tá bom. Por causa do sufixo, né? Do prefixo. Prefixo in. Prefixo o in, de inteligência, né? De inovação, inventividade, de coisas interessantes, né? Por isso que usamos o IN Podcast. Num passado remoto, falando de gauchismo, eu tinha um podcast, antes de ser o ano do podcast no Brasil, se chamava Podchasque, que era um podcast sobre a música gaúcha. É verdade. Isso lá por 2011, eu brincava de fazer podcast. 2011, acho que até 2012, até 2013, eu acho que eu fui fazendo isso. Vamos, então, refazer a apresentação, além de tudo, também um podcaster. Tá? Um podcaster antes disso virar moda. Cara, eu escutava, cara, era muito bom. Eu subi alguns episódios de novo no YouTube, porque se perdeu em algum feed de RSS, eu tenho no meu HD externo. Aí eu subi, acho que
10 episódios no YouTube, tá lá, acho que com 2 visualizações cada um. Fica o convite aí para quem gosta de música gaúcha e do universo nativista, tá o convite para quem Então uma era minha. Era bem legal. Repita o nome, por favor. Podchasque. Podchasque. Muito bem. Muito Podchasque. bem. Mas, Robson, eu fiquei curioso com uma coisa aqui quando eu estava vendo o seu currículo, né? Te conhecendo um pouquinho. E você disse que a gente só conhece o passado, obviamente, né? Que você fez. Mas o que te fez escolher engenharia e o que te levou a trocar engenharia por publicidade? E até se você me permite complementar, o que você usa da engenharia até hoje? Tá. A engenharia, eu arrisco dizer, depois de muita terapia, que era o sonho do meu pai. Então eu cheguei a fazer técnico em edificações, no antigo CIS, hoje SEDUP, e fui para engenharia civil. Em que momento que tem essa virada? Eu não cheguei a concluir a engenharia civil. Eu fui até o finalzinho e não concluí. Eu tive uma trombose no braço, com 21 anos de idade, que me deixou... Eu sou meio perdido com datas, tá, gente? Então, se eu exagerar nas datas, ignorem a informação. Mas, pelo que eu me lembro, foi algo em torno de 6 meses dentro do hospital. Porque ninguém descobria a causa da minha trombose. Até que um médico lá em Porto Alegre descobriu que era um apêndice no meu músculo peitoral, e como eu tinha o hábito de dormir com os 2 braços atrás da cabeça, no momento que eu fazia esse movimento, ele pressionava a clavícula, a subclávia contra a clavícula, e formou um trombo ali. Então, foi feita uma cirurgia, cortei aquele apêndice muscular, problema resolvido. Mas 6 meses trancado dentro de um hospital, tu pensa e repensa a vida. Além de alguns quilos mais gordos, depois de lá, que até hoje eu não perdi, eu saí com a decisão de que não era engenharia, que eu não queria engenharia, que aquilo não era para mim. Eu cheguei a voltar, fui para a PUC de Porto Alegre, fiz um semestre, falei, não quero, não é isso que eu quero outra coisa, e aí fui fazer aquilo que todo mundo fala pra gente fazer com 17 anos, né, que vai fazer teste vocacional, vai conversar com profissionais da área que deu no teu teste vocacional e tal. E eu tinha uma vizinha publicitária em Porto Alegre que cumpriu o seu dever de ofício e me vendeu muito bem a profissão. Tinha dado a área de comunicação, e aí eu resolvi acreditar que a publicidade era o meu caminho. Eu brinco que se eu talvez tivesse escolhido a arquitetura ou o design ao invés da engenharia no passado, eu possivelmente seria até hoje um arquiteto ou um designer. Porque é o que eu mais gosto da engenharia. E aí, pegando a tua segunda pergunta, o que eu uso da engenharia? Na área de inteligência de mercado, muito. Né? Conheço poucos publicitários que gostam de Excel. Sim, para fazer conta. E mesmo quando eu trabalhei lá atrás, na RBS, isso também me deu ganhos. Dizer assim, um cara que sabe escrever, mas também gosta de fazer umas formulazinhas muito loucas e fazer uma análises mais complexas a partir desses números. Então, essa soma de 2 universos que não costumam ser comuns me trouxe um diferencial competitivo na carreira, assim, sem dúvida. Eu passei a ser o cara que sabia um pouquinho de comunicação, mas também sabia um pouquinho de números. Então, essa brincadeira sempre somou muito. E eu hoje, agora, eu de volta numa área de inteligência de mercado, muito, né? Não só, até mesmo para fazer coisas, mesmo no período que eu empreendi, onde aprender alguma coisa de lógica de programação, a programar um pouquinho, agora com a inteligência artificial facilitando a vida, mas ainda assim saber o prompt certo que tu quer pedir para desenvolver uma determinada ação num bloco de HTML que você vai colocar no RD Station. É lógica. É construção lógica, e aí acho que só a disciplina de lógica que eu tive na época da minha graduação não agregou tanto quanto esse tempo todo fazendo cálculo 1, cálculo 2, enfim, física de uma forma mais aprofundada. Acho que isso trouxe uma visão e um conhecimento que não é tão comum. Acho que é uma habilidade que eu consegui desenvolver por ter escolhido esses caminhos tortuosos e estranhos pela carreira. Temos aqui mais um profissional do Novo Renascimento. O Novo Renascimento virá, estamos na Nova Idade Média, em breve estaremos no Novo Renascimento, e por isso só trazemos profissionais, né, com esse perfil renascentista, né, um homem de letras e números, muito bom. Muito bom. Juntou humanas com exatas aí, né? É um caminho que eu noto assim, ele converge, né, cada vez mais.
a minha Sim. sensação é que ele converge. Eu lembro assim, ó, por exemplo, no episódio 6 de vocês falaram bastante sobre convergência já, né? Vocês trouxeram algumas coisas do tipo os dados de consumo, como que isso criava narrativas envolventes. Ou seja, para eu criar uma narrativa com dados, nada mais é do que eu juntar números com letras para construir isso. E é um pouco esse processo, assim, que para mim sempre fluiu de uma forma, eu brinco assim, né, quase sair no xixi, tipo, eu não pensava para fazer isso e não penso até hoje para fazer isso. É uma coisa que é natural, eu olhar para o número e falar, tá, isso aqui, para mim é óbvio que sai aquilo. O que eu aprendi com o tempo, que por muito tempo eu achava que isso não era um diferencial, mais maduro eu entendi, não, peraí, não é todo mundo que sabe fazer esse negócio, talvez aqui eu tenha um cacauzinho a mais aqui do que a maioria das pessoas nesse sentido, né? Tem outros tantos que eu sou zero à esquerda. E, inclusive, gente que domina, por exemplo, gente que fez matemática, não sei o que, às vezes o cara olha para o número, mas ele não consegue fazer essa relação no que aquele número vai chegar, né? O cara sabe fazer a conta, mas não sabe entender o... E outra coisa que deu cancha para isso, e aí o Lete, pelo menos, que foi meu professor, não sei se o Patrick dá aula ou deu aula, também te dá uma cancha para você entender como é que eu sou didático para explicar isso, né? O tempo que eu tive em sala de aula também foi um tempo que me deu essa... construir boas analogias para explicar uma coisa, buscar outras formas e buscar coisas que façam sentido com aquilo que é o universo da pessoa que está ouvindo. Acho que são coisinhas que eu brinco muito disso no trabalho hoje em dia. Eu faço um estudo, vou pegar um exemplo, tá? Eu fiz um estudo pro segmento automotivo, era um cliente do segmento automotivo. Toda a linguagem que eu usei na narrativa dos dados foi brincando com nomenclaturas do universo automotivo. Então, eu começava assim, escolhendo os pneus. Tá, é a hora que eu dou o contexto. Colocando isso. Tipo, a minha brincadeira textual vai o tempo todo jogando os números, mas brincando com aquele que é o contexto do cliente. Então, usar isso também é diferente. Amanhã de manhã eu tenho uma apresentação com um banco, uma cooperativa de crédito. Todo o material que eu preparei é com essa linguagem, falando de bancos, falando de onde você guarda o seu dinheiro, como é que você... Então, assim, minhas narrativas vão nesse sentido, né? E aí, o engraçado foi assim, eu tô há 7 meses de volta como CLT ali dentro do SBT, né? E aí, assim, alguns materiais que eu enviei para alguns clientes do mercado nacional, aí eu recebo do SBT do Rio de Janeiro, assim, desse jeito nós vamos te puxar para cá. Porque não é o habitual. O habitual é tu ter o cara técnico que só dá aquele olhar técnico. E essa brincadeira faz ter um olhar diferente. Tá, peraí. O cara brinca com a história e facilita a vida. Cancha da sala de aula, né? Aquela coisa que só aprende quando tu tem que... Tá, peraí. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com isso. Então tá, deixa eu trazer pro teu mundo isso para você entender esse universo. Então essas brincadeiras são legais de fazer. E o mais legal é que eu me divirto fazendo isso. Para mim é divertido. É legal, é legal. Muito bom. E Robson, nessa sua vivência aí na área de inteligência de mercado, né? Vamos aproveitar e falar um pouquinho mais, né? Uhum. O que foi que te surpreendeu mais? Qual foi a coisa que mais te surpreendeu, que você descobriu com a inteligência de mercado? Aquilo que te fez parar para pensar assim, meu Deus, né? Bah, como dizem os gaúchos, né? Nunca imaginei isso, né? Eu acho que tem quase todos os dias eu solto assim, não acredito nisso. É uma área que usa do máximo de informações pautado em pesquisas, né? Então, assim, eu tenho acesso a dados da Cantar Ibope, é meu dia a dia trabalhar com os softwares deles. E outros softwares de pesquisa, Spot, enfim, Ponto, tem vários softwares de pesquisa que eu uso, que eu tento coletar os dados ali dentro. E acho que quase todo dia, seja, sei lá, o número de audiência em televisão, que é meu universo hoje, me surpreende, às vezes positivamente, às vezes negativamente, mas me surpreende. Vou dar um exemplo mais prático, mais tangível. Um programa, vamos pegar, Patati Patatá entrou nas manhãs do SBT há um mês atrás. Aí tu pensa assim, um programa infantil. Aí, de repente, tu vai ver o dado e tu descobre que a maior audiência está no público de 45+. E aí tu fala assim, cara, essa galera que tá vendo Tom e Jerry... Aí você conclui, né? Porque o dado não te dá essa informação.
é a galera que está vendo Tom e Jerry, relembrando da infância e gosta de assistir aquilo até hoje. Uhum. Porque é uma audiência maior do que o público infantil, que talvez não esteja em casa, ou que talvez prefira estar vendo o YouTube com aquilo. Então, tem essas surpresas quase todos os dias. Ou uma ação que você faz, que o jornalismo desenvolve, entrega uma ação incrível, que tem uma super participação, resultado final de audiência, comum ou abaixo da média. Não é possível. Não é possível, tem alguma coisa errada. Então acontece, às vezes, dos próprios diretores ou do CEO falam assim, gente, a gente precisa questionar eles lá, não está certo, isso aqui não está certo. Mas é o dado, é a informação. Então, se surpreender com os números é quase todos os dias. E uma coisa que eu acho que é também, que é a parte legal, que é a parte divertida, é você olhar para um número que você supõe, porque na cabeça da gente a gente constrói hipóteses como essa de que o Patati Patatá tem uma audiência maior com o público infantil, e aí você se depara com um resultado contrário. Você fala assim, tá, eu tenho que vender Patati Patatá. Né? E aí, como é que eu vou levar essa informação para o mercado de uma forma que eu mostre para quem está interessado em investir ali que não é com o público que ele acha que vai falar. E talvez esse cara esteja extremamente interessado em falar com o público infantil. Eu vou dizer para ele assim, cara, nossa melhor audiência no público infantil é, não sei qual é, tá, vou chutar, mas é no Tá Na Hora, que é um programa jornalístico às 7 da noite. Entende? Uhum. É ali que a gente tem maior audiência. E eu quero dizer, não, eu quero no Patati Patatá. Tudo bem, podemos colocar lá, mas eu tô te dizendo que os números mostram. Então, esses conflitos, eles são constantes. Se eu pego ferramentas como o Choices, que todo mundo conhece como TGI ou TGI, né, que é o Target Group Index, que é uma ferramenta de comportamento, né, ela faz cruzamentos de dados de comportamento. Então, quase sempre que eu vou usar ele para construir alguma defesa, eu parto de um pressuposto, dizendo assim, esse exercício que eu estava fazendo hoje, clientes de banco se preocupam com onde vão gastar o seu dinheiro. 2% estão preocupados com isso. Cara, tá, então peraí. Meu argumento, toda a minha linha narrativa na cabeça era partindo do pressuposto que eles estão preocupados com o dinheiro. Aí vai me dar um resultado de 2% estão preocupados com isso. Tá, então peraí, com o que esses caras estão preocupados? Então, tá, deixa eu cruzar de novo e encontrar um fator que construa uma nova narrativa para isso. Então, assim, o ele é constante. Não, achei que isso aqui era esse caminho aqui era o mais óbvio. E o número te mostra uma outra coisa. Então, por mais que a gente tenha essa sensação de não, a gente entende de mercado, quando você olha para pesquisa, para número, todos os dias se surpreende com alguma informação, todos os dias ele derruba a tua lógica argumentativa, ou às vezes, eu quero defender isso, não, por aqui eu não vou conseguir defender, então vou ter que achar um outro caminho, aí tu tem que inventar um caminho na tua cabeça, porque o software não te dá os caminhos, ele te tem uma infinidade de coisas para você cruzar, e aí você vai cruzando e daqui a pouco você fala, tá, onde é que eu acho isso? Como é que eu faço isso? E graças a Deus existe inteligência artificial hoje em dia que me ajuda pra cacete nessas coisas. Então, às vezes quando dá esses nós, eu extraio um monte de coisa, jogo no Manus da vida e falo assim, tá, me ajuda a achar insights dentro disso pra defender tal e tal e tal coisa. Tá, ele fica lá pensando, blá, 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 isso, vou lá e confiro os dados, não sei o que, beleza, vou construir minha narrativa a partir disso. Então, Aí você chega pro cara e diz assim, né, você vai conversar com a criança interior do cara de 45 anos. Aí tem que buscar esse argumento. Vamos conversar com a criança interior. Né? E o cara não vai admitir que ele gosta de ver Tom e Jerry, talvez ele tenha uma vergonha de falar isso, mas o fato é que o índice de afinidade dá 170% com o cara dessa faixa etária. Eu gosto de ver Tom e Jerry. Então, eu também, mas assim, é o que você pressupõe quando você fala não, o programa é Bom Dia e Companhia com Patati Patatá. É pra criançada. Não, às vezes não. Então o baile é diário. Muito bom. Você falou da questão dos dados, né? Então, assim, né, toda empresa produz dados, a gente sabe disso, né? Mas talvez nem todas as empresas que produzem dados analisam seus próprios dados, tá? Você já teve o problema de ter que convencer as pessoas de uma determinada empresa, sei lá, os seus clientes, quando você tinha agência, sei lá, da importância de analisar os dados da própria empresa, né? E como que você fez para convencer ou faz, né,
convencer as pessoas de várias áreas da empresa a utilizarem, a coletarem adequadamente, analisarem os dados? Qual que é a dificuldade disso? Isso eu acho que tem uma resistência das pessoas em compartilhar seus dados com receio de que isso vai comprometer. Minha sensação aí não é uma informação pautada em nenhum dado, assim, é total feeling. Sim. Eu acho que o medo das pessoas reside no fato de que elas vão ser ou cobradas por esses dados. Se eu estou falando de um CRM, onde eu tenho que compartilhar, mas eu não estou vendendo tão bem para esse cara, e vão ficar vendo que eu não visitei ele tanto assim, e vão me cobrar isso, e eu fico com receio ou invento histórias para esse tipo de situação. Esse é um ponto. E acho que o segundo ponto é a resistência à ferramenta, né? Porque para você coletar dados tem um hábito a ser embutido. Quando você fala de mudança de hábito, as pessoas têm uma tremenda resistência. Eu falar para vocês, a partir de hoje, vocês não comem mais doce. Sim. Cara, meu chocolatinho depois do almoço, é só um hábito, tô pedindo para você tirar o doce, mais nada. É uma mudança de hábito muito significativa para a maioria das pessoas. Então, mudanças de hábito, você fala assim, tu não vai mais poder chegar às 5:30 na empresa, eu preciso que você chegue às 5, para meia hora você digitar tudo que aconteceu no teu dia na ferramenta, para que a gente tenha esse banco de dados e possa proporcionar melhores soluções. Ele quer a solução, mas ele não quer mudar o hábito dele para que isso aconteça. Então, esses dois pontos, acho que são os pontos mais sensíveis quando você fala de captura de dados. Agora, para convencer as pessoas, acho que é muito de cada caso. Eu me lembro de implementar CRM lá na RBS, lá atrás. A gente começou com uma planilha que se conversava em toda a rede, por todo o estado, coletando dados de previsão de venda. Então, a ideia era que a gente tivesse um forecasting dos próximos 3 meses, porque a mudança que a gente implementou no marketing era a seguinte: até o momento ali que eu estava assumindo a gerência de marketing da empresa, existia um movimento de construir planos comerciais para ser vendido e oferecido nas agências, nos clientes. Então, vamos fazer o dia do frio. Vamos fazer um planinho rápido aqui, não sei o que, para ver se vende. Não vendia. Vamos fazer, então, o dia do calor. Fazia um plano que não era vendido. E, no fim das contas, a gente tinha um monte de trabalho, produzindo um monte de possibilidades, enchia a prateleira de opções e poucos eram escolhidos. Por tentativa e erro. Por tentativa e erro. O caminho que eu passei a adotar foi assim, vamos construir uma planilha que a equipe comercial preencha com uma previsão de venda, e aí eu vou colocar isso em clusters por segmentos, e eu olhava, o segmento educação, daqui 3 meses eu vou ter um gap pelo comportamento do ano passado. Então eu tenho 3 meses para produzir um material, um produto novo para a área de educação, entregar para a equipe comercial, eles terem tempo de vender para aquele gap não acontecer naquele espaço de tempo. Reduziu a quantidade de produtos, e o meu argumento para entregar aquele produto para eles era dizendo assim, vou resolver o problema de venda de vocês, é a tua meta, é o teu salário, é o teu extra, é a tua comissão no final do mês, e não vai ficar comprometido porque eu estou te oferecendo um produto que vai te ajudar a isso. Então, quando você inverte essa lógica de raciocínio, você passa a ter um marketing que atua de uma forma mais direcionada a dados, e não por feeling, não por achar que é uma boa... que é usar a inteligência de mercado, né? Então, assim, você começa a combater objeções de produtos ou de ideias que você tenha. Então, você linkar tudo que você faz a dados, a fatos e dados de uma forma mais concreta, é o melhor caminho para você combater essas objeções. É lógico que vai ter o cara que birra, vai ter o cara que não quer entrar naquilo, e ele vai resistir por mais tempo, mas, via de regra, quando você conversa com essas pessoas e explica os fatores, quase sempre a resposta é: eu entendo. Então onde está a dificuldade? Que eu não consigo, eu não tenho paciência para sentar e fazer aquilo. Então deixa eu tentar facilitar a tua vida por outros meios, então. Então vamos construir um templatezinho rápido para você preencher de forma mais rápida. Então aí você vai quebrando essas objeções aos poucos. Mas como tudo na vida é um processo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que entre a raiz e a flor existe o tempo. Então, assim, é você trabalhando essas coisas para ir quebrando isso tudo e fazer com que aflore aquilo que você quer construir. Bacana. Muito bom. Outra coisa que os dados têm nos mostrado, Robson, é que a segmentação de mercado vem passando por mudanças. Inclusive,
Tanto eu quanto o Giovanni falamos disso aqui já no podcast, falamos disso também nas aulas que damos, né? Então, aqueles critérios demográficos que rendiam segmentos como homem, 30 anos, classe B, casado, muitas vezes não dizem muito para a sociedade de hoje, concorda? Uhum. Como acha que nós podemos conhecer de verdade, então, quem é o cliente? Até mesmo usando, né, essa questão dos dados aí, né? E se me permite complementar, existem novos, você consegue perceber novos segmentos de mercado, novos grupos de clientes? Eu vou tirar aqui, quem não está vendo, está só ouvindo, não vai entender direito, então vou tentar explicar, mas eu estou tirando um dos livros que está apoiando o meu computador aqui, porque eu acho que é o livro que talvez melhor fale disso nos últimos tempos. Então, a tela virou aqui para vocês, mas já coloquei de volta em cima dos outros livros. Eu acho que esse livro aqui, e é um livro recente, é um livro que fala um pouco disso. Marketing 6.0, do Philip Kotler, meio que prega o fim da segmentação. Né? Nas entrelinhas dele, ele está dizendo assim, esquece isso. Segmentação, as pessoas estão cada vez mais buscando personalização, buscando se sentirem únicas. Então, desde o produto até mesmo a lógica de mercado está passando por essa mudança. É lógico que é realidade para todo mundo? Não, de forma alguma. É realidade da maioria das empresas? Certamente não. Talvez elas tenham que entender ainda de segmentação, ainda precisem passar por isso na prática, mas é um caminho sendo trilhado por algumas empresas de ponta e que em breve chega para, né, aquela lógica de tanto da tecnologia, né, com aquelas ondas de inovação, de pensar ela como trend, depois como toy, depois como tool. Então, assim, ainda é trend, ainda é uma inovação de pensar fora dos nichos, ainda é algo para poucos, é algo que está em poucos tendo capacidade de operar esse formato, mas o que eu enxergo é que logo, e eu acho que o livro ferramentaliza isso, se torna um pouco toy, as pessoas vão começar a brincar com esse negócio, e num futuro breve se torna tool, vira ferramenta que todo mundo usa. Então, acho que é um processo de mudança que está acontecendo, mais rápido para alguns, mais lento para outros, e que eu talvez não tenha resposta pronta de como vai ser, porque as ferramentas, a própria Canter está sendo questionada por Globo, por SBT, né? O modelo de captura de audiência está sendo questionado, porque as pessoas estão assistindo no celular dentro do ônibus. Está sendo mensurado isso? Não está sendo mensurado. E aí? Né? Então, talvez minha audiência seja maior ou menor, porque eu estou achando que às vezes tem muita gente assistindo e não tem. Como é que eu tenho lá, vou pegar o exemplo aqui da Grande Florianópolis, 300 e tantos domicílios que tem um aparelhinho que fica medindo a audiência. E aí, ele está medindo na TV da sala, talvez não esteja medindo na TV do quarto. E aí, como é que eu considero isso? Então, assim, tem muitos pontinhos de questionamento com relação aos números, que é um pouco esse... Eu, quando vi a notícia, acho que faz um mês também, mais ou menos, que a Globo estava questionando a Canter, eu falei assim, cara, agora tem peixe grande cutucando eles. Porque é isso, assim, a gente está vendo uma mudança de cenário de consumo de mídia, como de consumo de outros produtos, né? A gente está vivendo a era Ozempic começando aqui no Brasil, que traz uma mudança. Nos Estados Unidos, McDonald's e Burger King já estão sentindo isso na pele. As pessoas estão deixando de comer porque estão se picando lá com Ozempic, com outros medicamentos nesse sentido, e criando um novo mercado, um mercado que vai ter que mudar. Por conta de um comportamento causado por um movimento de uma medicação. Então, a forma de consumo está mudando de diversas coisas, e não é diferente para qualquer dado de inteligência de mercado. Isso é um problema desses tempos? Acho que não, acho que mudança é uma constante do ser humano, a gente vive tempos acelerados, onde as mudanças acontecem em uma velocidade um pouco maior, mas as grandes mudanças, as mudanças significativas de fato, elas levam muito mais tempo. Então, chegar num cenário onde todo o mercado está deixando a segmentação como um fator importante, eu acho que a gente projeta para 10, 15 anos. Talvez eu erre feio nesse número para mais ou para menos, mas uma mudança assim tão significativa leva muito tempo para acontecer.
eu acho que, assim, esses dados hoje são o que a gente tem. Uhum. E uma coisa que eu aprendi, eu acho que foi até na época que o Lete era meu professor. Uma coisa que eu aprendi com um professor foi assim: use pesquisa como um poste. Não use pesquisa, mas não para se escorar nele. Use para ele te iluminar. Então, assim, o dado está ali. Você não pode só dizer assim, não, classe AB. Ah, então classe AB é quem tem poder aquisitivo? Não necessariamente. Classe C, às vezes, se endivida e consome mais do que classe B. Então, não olhe para esse dado só pelo dado. Olhe e coloque um pouquinho de penso em cima, um pouquinho de interpretação contextual. E aí a gente volta para o começo da conversa, né, que a gente usa os números, mas também use as narrativas, as letras, para você entender contexto. E se paute nos números, mas agregue o que você tiver de informações no entorno que deem contexto para esses números, para que eles sejam mais próximos possíveis da realidade de fato. Então, acho que esse é um pouco o ponto que se tenta ter com inteligência de mercado. Muito bom, muito bom, muito bom. E falando ainda sobre a questão dos dados, né? Porque esse é um assunto interessante, ele é profundo, inclusive. Tem algo muito interessante que é a ciência de dados aplicada à inteligência de mercado. Eu estou falando aqui das análises preditivas, inclusive você falou um pouquinho agora, né? Vamos predizer algo, né? Então, os dados podem nos ajudar a predizer. Inclusive, eu sou mestrando em sistemas produtivos e minha dissertação ela tem a ver com maturidade digital. E eu encontro dificuldade, né? Eu tenho encontrado dificuldades em achar empresas que façam esse tipo de análise. Não estou dizendo que não existe, mas é difícil. E às vezes a própria empresa nem sabe que ela precisa avaliar a sua própria questão da maturidade digital, né? E elas não usam a ciência de dados ali. Então, como que você vê esse uso mais aprofundado da ciência de dados, falando em inteligência de mercado, enfim? Eu acho o seguinte, Patrick, eu acho que, assim, talvez eu esteja, assim, seja uma informação data bolha e não data folha, mas a sensação que eu tenho, os 6 anos que eu empreendi nessa área digital, e mesmo agora trabalhando com dados, com mais ferramentas do que eu tinha na época, é que as pessoas têm um pouco de preguiça, talvez seja o termo, de se aprofundarem nos fatos. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito mais fácil, e eu acho que a gente teve um movimento de guruização, sei lá se existe essa palavra, são esses gurus digitais que dizem, com um botão eu resolvo a tua vida. E o fato é que para você construir uma estrutura digital, para você amadurecer digitalmente, ou como negócio, tem trabalho pra cacete. Né? Eu gosto muito da teoria de Adizes do empreendedorismo. E aí, se você olha para ela, você olha para aquele gráfico de Adizes, e aí você vai vendo que para cada mudança de etapa dentro do empreendedorismo tem uma crise. E na primeira crise e nas crises que vão surgindo, tem gente oferecendo fórmulas mágicas o tempo todo. E é uma cilada que muita gente cai. Muita gente cai nessas ciladas. Achando que assim, não, peraí, tem um truquezinho, tem um hack, tem alguma coisa que vai me dar esse salto. E não é trabalho. É trabalho e trabalho árduo. E aí, quando você entende que é trabalho, você vai dizer, tá, então, peraí, então tem que começar a coletar dados de uma forma mais séria, eu tenho que ter cuidados com cibersegurança, no caso do mundo digital, por causa da LGPD, eu tenho que respeitar a LGPD, né, eu não posso compartilhar dados. Acho que foi hoje, uma agência grande me pediu, a gente está com uma ação acontecendo no mercado, que começou ontem, e aí a agência me pediu, eu posso ter acesso aos dados? Eu falei, não. Por que não? Porque existe uma coisa chamada LGPD, eu não posso compartilhar esses dados com vocês, porque eu estou cometendo um crime. Tipo, então assim, e eu não estou falando de uma agência tão pequena, sabe? Assim, as pessoas não sabem disso, elas querem, tipo, não, o dado tá aí, dá para mim. Eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. Assim, eu fiz o cara clicar num botãozinho dizendo que ele confia em mim e que eu não vou desrespeitar os dados que ele me ofereceu.
assim, os dados que você precisar, eu vou te entregar eles para que a operação aconteça, mas eu não vou te dar acesso liberado aos dados. Eu não posso fazer isso, não é nem que eu não queira, eu não posso fazer isso. Então, as pessoas não têm essa noção de que a maturidade digital se constrói não com um site e redes sociais bonitinhas, se constrói com um paramental de estrutura de TI, de um servidor seguro, de um site seguro, de uma construção de redes sociais que respeitem as regras, e não de hacks e coisas assim. Então, eu entendo a tua dificuldade em conseguir isso, porque eu acho que existe um certo comodismo em preferir apertar o botãozinho mágico que vai dar um resultado ali por algumas semanas para ele, e que depois ele vai catar o próximo botãozinho mágico. São as doses de dopamina que a gente tem zapeando redes sociais, mas numa outra proporção, para empresas que vão consumindo essas coisinhas que vão... E aí ele acha que está evoluindo, mas o fato é que está construindo em cima de uma base muito, muito fraca, nada sólida. Então, não é todo mundo que está disposto a pensar nisso, a pensar a maturidade digital como um todo, inclusive com respeito ao planeta, né? Tipo, qual o servidor que eu uso, quanto esses caras respeitam o planeta, o quanto da minha inteligência artificial está consumindo litros de água para fazer o videozinho que eu estou brincando. Então, tem uma série de questões éticas por trás, que é fácil você colocar nos valores da tua empresa que tem ética, mas aí você não pensa nisso na hora que você contrata um servidor, aí tu não pensa nisso na hora que você usa a inteligência artificial. Então, maturidade digital, para mim, é algo muito mais amplo. É algo muito mais maduro. Tem que ter mais maduro. É um olhar amplo para o universo digital, entender que ele é um mundo imenso, e um mundo que não é só o que está na tela do teu celular. A tela do teu celular é a pontinha desse iceberg, a ponta final disso tudo, de uma infraestrutura por trás. A gente está vendo NVIDIA despontando como marca mais poderosa do mundo. As pessoas, o senso comum não sabe quem é NVIDIA, né? Então, e fora outras, né, que acontecem por trás, essa briga de data centers pelo mundo. Arrisco dizer que essa guerra de Irã e Iraque tem um pouquinho de pincelada disso, né, porque é um universo ali perto de Israel, onde tem uma construção de data center significativa, e isso começa a incomodar Estados Unidos, começa a incomodar a Rússia, e isso influencia a geopolítica global. Então, assim, é um momento onde a gente vê que o universo digital ele é muito mais amplo do que fazer um site bonitinho, ou um post no Instagram. É mais do que pura tecnologia, é comportamento e cultura, né? Totalmente. Apesar de ser 0 e 1, é por humanos e para humanos. Então, assim, a gente entender que influencia a sociedade. E aí não está aqui o 5.0, mas o marketing 5.0 fala bastante disso, né? Que é isso, assim, que influencia a sociedade, e que eu gosto muito de um livro que se chama Marketing com SEALs, uma autora chamada Caroline Tate. Eu tenho um livro que eu comecei a escrever ano passado, que eu vou tentar terminar esse ano, que o título dele é Marketing Digital Consciente. Olha só. Porque eu gosto muito desse caminho de consciência nos negócios, de entender que a gente é feito por pessoas, que a gente vive num planeta e que os negócios não são a parte disso, seja ele digital, seja ele físico. Então, esse nível de consciência nas ações e nas escolhas passa um pouco por tudo isso, assim. Eu tô prometendo esse livro há um tempo, então, assim, eu falo dele sempre que eu posso, porque eu vou criando vergonha na cara para finalizar ele. Então, está aqui, ó, a gente tem um corte para colocar, ó, né, para o pessoal já... Nossa, para mim, né? A demanda por esse teu livro aí, que realmente... Isso que você falou, em cada etapa tem uma crise e alguém vendendo uma solução mágica, isso eu acho que acontece desde a época que o mundo é mundo, né? Só que é engraçado que parece que a gente não se vacinou contra isso ainda, porque, sabe, é impressionante, eu ouvindo você falando justamente dessa questão de tomada de consciência, nessas questões da maturidade digital, o quanto tem empresa que prefere aquela solução fácil, aquela receitinha de bolo, aquela palestrinha do coach. É o elixir da longa vida, né? É o elixir longa vida dos
dos alquimistas. Isso mesmo. Não, peraí, prefiro tomar o elixir, porque eu acho que não, né? E a gente extrapola isso para a política, né? A gente vê os políticos com o mesmo comportamento, a gente vê empresas com promessas assim, mercado da comunicação digital em especial, cara, eu vejo muita agência prometendo soluções, que são essas soluções mágicas que segura o cliente por 6 meses, e ele vai para o próximo, porque ou o cara entendeu que aquilo não dá certo, ou ele inventou uma nova formulazinha para segurar o cara ali. Eu brincava numa firma que a gente tinha, nosso planejamento estratégico tinha uma página, que era a gente faz. Sabe? Por quê? Porque a gente entendia que era trabalho, a gente tinha que sentar a bunda na cadeira e gastar dedo no teclado para conseguir entregar o que a gente prometeu. E às vezes a entrega não era rápida, era tipo passar 2 meses limpando base de dados. Teve um cliente que era um software de RH de São Paulo, que literalmente eu passei 2 meses analisando linha por linha de uma planilha de 4.000 linhas. Analisando uma por uma, dizendo que isso aqui presta, isso aqui não presta, isso aqui presta, isso aqui não presta. Passava um pouquinho, limpava um pouquinho um dia, foram 2 meses limpando aquilo. Agora a gente tem um banco de dados decente. Agora a gente pode seguir em frente. Né? Assim, mas o que tu fez nesses 2 meses? Preparei terreno para daqui para frente. Os caras ficaram com a gente 5 anos. Mas ali eu preparei terreno para manter esses caras por 5 anos. Agora a gente está construindo em cima de uma base sólida. Antes disso, eu chegaria a prometer uma campanha de e-mail marketing, um ajuste no site bonitinho, uma rede social, um texto bom, ajuda, mas isso é a parte mais superficial da parada. Peraí, mais fundo a gente tem que ter base bem construída, tem que ter banco de dados sólido, tem que ter estrutura segura, tem que ter essa preocupação mais ampla com o que é feito, com o que é construído. Então, passa por tudo isso, assim, quando a gente fala de maturidade digital, realmente tem uma complexidade muito maior do que as pessoas supõem que é. Não, bacana. Deixa eu voltar, de certa forma, para o Kotler, né? Tá falando aí do 5.0, do 6.0, né? Ele fazendo essa junção de tecnologia com marketing. No episódio 22, a gente entrevistou o Cristiano Chossar, que não sei se você conhece. Tá? Conheci no episódio. Eu disse, eu sou ouvinte de vocês, eu ouço todos os episódios. Olha só. Então, aí sim. Inclusive, eu fiz um resuminho aqui, de todos os episódios, para eu lembrar, assim, foi nesse aqui que foi falado. Foi naquele. Olha aí. Né? Temos um ouvinte. Temos um ouvinte. É mais do que meu podcast. Sem um ouvinte. Eu já sei quem é agora. Sou eu. E a gente falou de hiperpersonalização, né? Então, você ouviu aquela história que eu contei do meu professor, da época da universidade, né? Não sei o quê. E a gente vê muito anúncio que parece que foi feito para a gente, né? Nós aqui, nós estamos em 3 publicitários, a gente entende mais ou menos a lógica como isso funciona, tá? Agora, existem pessoas, né, que possivelmente né, você já deve ter falado com elas também, né, pessoas que às vezes se assustam um pouco com isso, né, que acham essa comunicação um pouco invasiva, né, um pouco... então, até algumas pessoas que acham que estão sendo vigiadas. Né, pessoas, né, eles estão escutando a nossa conversa, não sei o quê. Eu nem falei, eu pensei e apareceu na tela do meu celular. Eu pensei e apareceu. Né? Então, possivelmente, muita gente deve te perguntar sobre isso. Né? Mas a minha pergunta é, onde que você acha que está o equilíbrio, né, entre de usar os dados para chegar nisso daí, de ser legal, mas de ser legal e também de não ser invasivo, de não ser intrusivo, de não errar a mão nisso aí, nessa hiperpersonalização? Eu acho que eu vou chegar no final dessa resposta num termo chamado regulamentação, mas eu quero dar uns passos atrás nisso tudo. Vocês devem lembrar daquela história de que o que deu início a esse processo de regulamentação, entendimento e um olhar mais atento para as big techs foi o momento em que a Amazon, lá no seu início de site, de e-commerce, mandou para casa de uma cliente produtos para gravidez, sendo que ela nem sabia que estava grávida. Só pelo comportamento digital dela, eles entenderam que ela estava grávida e mandaram produtos, e isso virou um caso discutido na justiça e tal.
eu acho que de lá para cá, e a gente vivendo, né, tem gente que, uma analogia que eu ouvi, que eu gostei muito, é que essa era da inteligência digital, a gente está, da inteligência artificial, a gente está fazendo word art e achando lindo. Lembra quando a gente fazia no Word aquelas coisas, Sim. A gente está brincando disso e achando assim, nossa, que incrível. Como a gente acha incrível aquilo que a gente fazia no Word há muitos anos atrás. GIF animado. É mais ou menos isso. A gente está brincando dessas coisas e achando assim, eu acho que a gente vai evoluir muito nessa parada. Acho não, né? O que tudo indica e o que os caras que entendem, também alguns se pronunciam muito contra e assustados, e a gente fica sem saber quem escutar nessa história toda. Mas a gente está dando um passo muito significativo que vai mudar comportamentos no dia a dia, né? A gente vai mudar a forma de agir no dia a dia por conta disso. Isso que a gente falou um pouco, assim, não é só o digital, né? A gente está atuando na sociedade e a gente vai influenciar comportamentos a partir disso. Acho que boa parte do que acontece, né? Tem um documentário para essa galera que acha que está sendo escutada, que eu acho muito bom, que se chama Aceita os Termos. Não sei se vocês já assistiram, mas é um documentário muito bom, porque ele mostra um pouco isso, assim, tipo, o tamanho dos termos, porque ninguém lê, né? Você sai aceitando os termos antes. Eu entrei no Facebook. Como é que ele estava integrando? Tu lembra que tu clicou em aceitar os termos quando tu fez teu cadastro lá? Então, e que de vez em quando ainda vem uma notificação, atualizamos os termos, não sei o quê. Então, assim, você aceitou um monte de coisa. Não adianta você escrever no teu feed que você não quer que faça, porque você assinou digitalmente que aceita os termos. Você só consegue usar o produto se aceitar os termos. Então, se você assistir esse documentário, dá vontade de sair de tudo, assim, inclusive, né? Dá vontade de não ter e-mail, mas ele é um pouco assustador nesse sentido. Então, assim, é claro que ele ouve você. É claro que ele identifica o que você pensa pelo teu comportamento, porque não é um comportamento exclusivo. Por mais que a gente se ache a última bolacha no pacote, a gente não é. Não. A gente tem o mesmo comportamento que milhões de pessoas têm para tudo que a gente faz. E com uma inteligência artificial por trás cada vez mais aprimorada, fica mais fácil de identificar esses comportamentos e mostrar. O Zuckerberg prometeu que as agências de publicidade vão falir, né? Que ele vai criar um botão que vai fazer as campanhas incríveis. Duvido muito. Acho que ele está sendo um pouco Elon Musk, que prometeu que em 2030 a gente estaria povoando Marte. Mas eu acho que a gente vai caminhar um pouco nessa direção cada vez mais. Acho que esses caras miram a lua para acertar o telhado, sabe? Então, eu acho que eles estão mirando essas coisas altas para a pedrinha cair lá em cima do telhado, e eu acho que tem uma mudança que deve acontecer, que é uma tendência de, sim, ser cada vez mais personalizado pelo teu horário de consumo de mídia, pelo teu comportamento no universo digital. As coisas estão cada vez mais digitais, né? Então você tem um relógio que mostra o que você faz, um fone de ouvido que agora vai vir com câmera, vai ver para onde você está andando, o teu telefone que está ali o tempo todo contigo, e a gente está se ciborguizando cada vez mais com isso tudo. Tem um lado assustador, tem um lado que me fascina nisso, né? Tem um lado que assusta, dizer, cara, onde é que isso vai parar? Onde é que minha vida está virando um banco de dados, né? E é isso. A Apple tá nessa tendência de se transformar em uma empresa de saúde e um banco, ao invés de ser uma empresa de gadgets, e outras empresas que vão nesse comportamento, porque elas começaram a coletar milhões de dados de milhões de usuários e transformam isso em oportunidade de negócio. Cara, como é que isso tudo para, onde isso tudo tem que ir, eu acho que aí eu vou chegar naquela palavrinha que é regulamentação. Por mais que a gente seja contra o STF, se critique juízes e há quem acredite numa ditadura desses caras, ainda assim são esses caras que vão definir o quanto da nossa vida pode ser entregue e manipulada por essas pessoas. Os dados vão estar lá, a questão assim, o que você vai fazer com ele, como você vai respeitar esses dados. Então, passa inevitavelmente por regulamentação. Acho que tem uma discussão séria a ser feita em Congresso, Senado e nos Supremos Tribunais com relação a isso.
Não sei se essa galera que está lá, para não dizer assim, tenho certeza que não tem maturidade para discutir sobre isso. Não vejo uma vontade de envolver pesquisadores como o Patrick, que está pesquisando sobre maturidade digital nessa discussão. Não enxergo assim qual é a solução de curto prazo com a velocidade que as coisas acontecem dentro desse mundo. Sim. Mas passa por isso, passa inevitavelmente por regulamentar isso tudo para que a nossa vida não vire do avesso pelas informações que esses caras têm e terão da gente. Seja porque você acha um Apple Watch bonitinho, porque você use ele como ferramenta para algumas coisas. O fato é que um monte de gente usa e tem um monte de dado da tua localização, do teu batimento cardíaco, do quantas mensagens você recebe por dia, quem te manda mensagem. Então, assim, os dados estão ali. Né? Aqui em Floripa tem alguns outdoors do WhatsApp dizendo, ninguém olha os seus dados, né? Não sei se aí em Lages tem, mas aqui tem alguns outdoors que diz, ninguém, nem o WhatsApp olha os seus dados. Tá? Não é alguém, é um robô, é um algoritmo que está ali lendo e, né, agora o WhatsApp vai começar a entregar anúncio. Ele não vai entregar anúncio aleatoriamente, ele vai usar dados, né? Ele vai usar segmentações ainda para quem faz o anúncio. Então, é isso, o que a gente faz e está no meio digital tem que ser regulamentado de alguma forma para que a gente não vire só produto, né? A gente já mas para que a gente não vire só isso. Aí dá um outro episódio de podcast para a gente convidar um parlamentar, porque realmente eu também tenho, não sei se é certeza, mas uma boa dose de que realmente não. Vamos lá, acho que a gente pode dizer talvez que tenha certeza. Ou se a gente chegar no Congresso e falar sobre isso, assim, vocês estão pensando sobre isso, eu não sei quantos deputados, senadores sobram, né, que consigam falar sobre isso, né, não sei. Aí talvez a gente tenha algum né, talvez tenha aquele cara que tu imagina que não e saiba, mas assim... Pode ser. Pra gente tomar mas a gente vai se assustar, porque eu apostaria também que tende a zero. Para ser estatístico, tende a zero. Tende a zero, exatamente. Porque a União Europeia está discutindo sobre isso, tá? Mas mesmo assim, mesmo na União Europeia, eles ainda estão testando uma série de coisas, né? E aqui simplesmente não há discussão nenhuma, né? Então, isso é muito sério. Eu acho que a gente teve alguns passos bons nesse sentido. O Marco Civil da Internet foi um passo muito bom nesse sentido. Mas que se a gente sentar em cima dele, acho que deve fazer quase, não sei se já faz 10 anos. Acho que mais até. Se a gente sentar em cima dele, na velocidade em que as coisas acontecem nesse mundo, por mais que ele tenha várias cláusulas ali que são amplas, ele vai ficar muito para trás. Ele vai ficar muito para trás. E a discussão não evoluiu, né? Não se deu continuidade nessa discussão. Não. Pouco disso virou lei, pouco disso evoluiu. A gente tem um documento que norteia as ações, mas que virem leis, de fato, discussões que envolvam a sociedade, que acho que muito pouco acontece. Eu gostaria de fazer uma pesquisa, assim, dentro do Congresso Nacional, assim, para entender o nível de letramento digital dos nossos parlamentares. Eu acho que a gente vai... Talvez a pesquisa do Patrick não devia ser com empresas, Patrick. Vamos mudar para dissertação. Né? Vamos pesquisar com os parlamentares. Uma velocidade digital das pessoas, né? Dos parlamentares, dos políticos. Dos parlamentares, eu acho que a gente vai se surpreender. Vai se surpreender muito. Não é fácil. Estou mexendo na pesquisa do Patrick já. Quem sabe eu não mude o tema. Se está em tempo, é uma boa sugestão. Aí, ó. Mas eu vou mexer com coisas que eu não estou muito afim de... Entendo. Entendeu? Cavar muito... Esse buraco é muito fundo para começar a casar, né? Mas quer ver algo que não acontecia, que não era comum há 10 anos? Já existia, mas não era tão comum, que são as conversas geradas online, né? Hoje, diariamente, a gente gera milhões e milhões de dados através das conversas, seja em redes sociais, comentários, avaliações, fóruns, e você disse agora de anúncio no WhatsApp, eles vão usar as nossas conversas no WhatsApp, eu não tenho dúvidas disso, né? Você vai comentar uma necessidade, vai aparecer o anúncio ali.
Mas esses textos não são dados certinhos, não são dados estruturados, né? Eles escondem muita coisa. Então, o quanto é importante, na tua visão, a gente escutar essas conversas? Claro que eu não estou falando de ser espião ou ser invasor, né? Mas fazer aquela famosa escuta social, né? Que é uma escuta boa, por assim dizer, né? Uhum. Tem algum caso interessante aí que você tem usado escuta social, que gerou uma ação posterior, enfim? Não tem um caso específico de uso, mas tem um movimento que eu acompanhei muito de perto, que foi Big Brother Brasil. Tinha uma ferramenta de social listening que eu fiquei acompanhando, que me trouxe dados semanais, e que eu fiquei entendendo. Eu não assisti um episódio do Big Brother. Olha que eu até gosto de Big Brother como entretenimento. Mas eu não assisti um episódio, mas eu sabia tudo o que estava acontecendo pelo que era comentado nas redes. Então eu sabia para quem, assim, previa mais ou menos quem ia ganhar, qual era o movimento, quem era o eliminado, sem eu nem saber a cara da maioria das pessoas. Então, as redes meio que trazem esse caminho. E tinha uma coisa que eu gostava muito no material, era de uma empresa chamada Buzz... não vou lembrar, era Buzz alguma coisa. Tinha uma coisa que eu achava muito legal, que era assim, ele trazia junto no relatório quais marcas mais tinham aparecido nas redes, a partir das ações que aconteciam dentro do reality, e qual a percepção do público para aquela marca. Então, se ela era bem falada ou mal falada. Acho que uma ação prática que eu fiz recente. Vou entrar aqui talvez eu esteja furando dados que eu não devesse furar, mas vou tentar ser o mais discreto possível nessa informação. Eu tô desenvolvendo dentro da empresa uma ação de monitoramento da concorrência. Uhum. Para entender que movimentos a gente faz e para onde a gente direciona algumas ações que a gente tem pensado. E uma das demandas que eu entendi que seriam importantes era a gente entender o pensamento de quem é hard user da concorrência. Como é que eu iria fazer isso sem eu contratar uma pesquisa, porque eu não tinha orçamento para isso? Inteligência artificial. O que eu fiz? Eu criei um agente que foi pesquisar em todas as redes sociais dos concorrentes quem são os hard users da concorrência, aquelas pessoas que comentam, as que mais comentam positivamente em todas as redes da concorrência. Feito esse levantamento, eu joguei para uma outra rede social e falei, investiga a vida dessas pessoas pelo que elas postam, o que elas fazem, me dá um perfil e tenta construir isso. E eu tenho um levantamento só em cima do que as pessoas falam na internet, de quem são os principais hard users da concorrência e quais comportamentos em comum eles têm. Uhum. Eu tenho uma intenção de chamar alguma dessas pessoas para fazer uma focus group. Uhum. Então, assim, vou sair do digital e vou trazer elas para dentro da emissora para conversar com elas. É algo que a inteligência artificial me facilitou muito a vida. Uhum. O mais engraçado é que a ideia veio de uma conversa com um cara que é dono de rádio, um cara da Rádio Massa do Paraná, que me falou assim, vai investigar a vida da rede social dessas pessoas. Eu falei, Pra quê se eu tenho robô que faz isso por mim? Botei inteligência artificial para trabalhar e tem um relatório que eu fiz semana passada disso, que essa semana ainda não consegui evoluir com essa ação. Mas quanto que a gente comenta e faz na internet pode estar exposto e disponível como comportamento para ser mapeado por quem quer que seja. Uhum. Né? A gente pode pensar, mas ninguém vai parar e ficar vendo. Eu não parei, mas eu botei uma inteligência artificial que em meia hora me entregou um relatório com todos esses dados. Né? Então, essas conversas sociais, é claro que quando a gente fala de WhatsApp isso talvez seja mais difícil, mas a gente tem conversas em diversas outras redes, a gente comenta no YouTube, a gente comenta no Instagram, a gente dá like em tudo no TikTok, a gente, assim, o comportamento ele tá ali. Sim. Então, a gente está dizendo coisas quando a gente tem ações no meio digital e boa parte disso é muito acessível.
E aí, volto para a história, vamos regulamentar essa parada, porque eu não quero que fiquem vasculhando o que eu faço. Hoje não está regulamentado, então, assim, hoje eu poderia fazer isso manualmente, de ficar ali catando, eu levaria alguns meses para fazer isso, mas eu poderia, ou eu posso botar um robô que faz isso em meia hora para mim. Então, escutar essas conversas, escutar o que acontece nas redes, são ações que podem me dizer o que as pessoas pensam da minha marca, o que as pessoas... E pode direcionar ações, se eu souber usar, bem usado. Hoje, inclusive, eu tive um almoço com um amigo que eu não via há bastante tempo. Estava trabalhando numa afiliada Globo lá do Pará. E ele estava aqui em Floripa, a gente foi almoçar junto. Ele falou, cara, o que eu aprendi nesses anos é que mais importante do que olhar para o que os números estão dizendo, é olhar para o que eles não estão dizendo. Tem um monte de coisa que eles não estão falando, que talvez é ali que tenha que estar o teu movimento de ação. E eu falei, cara, é isso. Eu falei, tu resumiu um pouco o que eu penso sem eu nunca ter construído essa frase. Às vezes tu olhar para esse comportamento é olhar para isso, peraí, não tem uma ação aqui, nem da concorrência, nem nossa, tem um gap. Talvez a minha ação tenha que estar aqui, nesse meio do caminho, e não eu combater fazendo igual, ou reforçando aquilo que eu estou tentando dar certo, mas tem um gap no meio do caminho que pode ser o caminho. Vai ter voltamos para a história, vai ter trabalho árduo no meio, de tentar acertar esse caminho, de abrir essa picada, de fazer tudo isso acontecer, mas é uma tendência, ou pelo menos eu elimino um caminho a mais e passo a tentar o outro, até acertar, até chegar no meu WD-40, né? Vai ser a minha fórmula 40 ali de expulsão da água, ou acerto de primeira. Então, construindo esses caminhos, e aí entra, por isso que é divertido demais fazer essas coisas, eu me divirto. Não, muito bom, e esse sim foi o uso inteligente da IA, né? Até eu ia te fazer uma pergunta sobre IA, mas nem vou fazer mais, porque você já respondeu, assim, né? Foi um belíssimo uso de usar o troço realmente para fazer funcionar de uma maneira... Acho que tem muita coisa. Tem um outro exercício que eu faço, uma das primeiras brincadeiras que eu fiz com agentes, né? Quando eu aprendi a diferença entre assistente e agente de IA, foi uma explosão no meu cérebro. ChatGPT é só um assistente, ele não é um agente. Ele te ajuda. Ele é estagiário. O agente, ele vai um pouco além. Ele fuça, né? É uma máquina trabalhando por você. E aí eu passei a usar agentes, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi, eu mandava 2 vezes por semana o que eu conseguia coletar de informações de ações da concorrência no WhatsApp da equipe comercial, para todo mundo saber o que está rolando. Porque às vezes, para ninguém chegar numa agência e ser surpreendido com, sabia que tá falando, cara, tem um linkzinho ali, a chamada da notícia e tal. Eu falei, vou botar um agente para fazer isso comigo. Então, programei, eu faço 3 vezes por semana, ele vasculha a internet com as notícias das últimas 48 horas, gera um relatório disso, esse agente já manda para uma outra inteligência que produz um podcast de 5 minutos com vozes naturais e já compartilha isso no WhatsApp da equipe comercial. Então, toda segunda, quarta e sexta eu compartilho um mini podcast feito por vozes naturais, discutindo de forma profunda o que está acontecendo no mercado local e nacional do meio TV. Então, assim, tem muita coisa que dá para você usar brincando com isso. Está usando Altos e Google Notebook LM, é isso? Eu uso Manus, uso o Google Notebook LM e uma automaçãozinha feita no Make que já joga para o WhatsApp. Então, assim, só esse processo resolve minha vida. E antes eu ficava 2 horas fazendo isso, 2, 3 horas fazendo isso, hoje em dia eu nem penso, ele só vai. Ele só dispara. Eu vi outro dia um meme muito legal de um cara que eu acompanho no LinkedIn, até César Taurion, o nome dele. E ele fala muito bem sobre IA, assim, de uma maneira mais aprofundada, assim. Outro dia ele publicou um meme, assim, tipo, uma fila enorme, né, de gente fazendo, sei lá, memes com IA, daí não sei o que, daí tinha só um cara, assim, numa portinha, assim, agentes, né, então, muita gente, como você falou, muita gente ainda criando GIF animado e pouca gente fazendo o que você está fazendo. O que se compartilha em geral é assim, qual é o prompt que usa para deixar foto em preto e branco com um suorzinho na cara, né, que bombou esse negócio. Como eu quero fazer? Cara, ok, é legal a brincadeira, mas
tá, vamos além dessa parada, vamos ver o que dá para ir além. Assim, acho que tem muita coisa que dá para fazer muito legal nesse mundo. Sim. Sim. Cara, para finalizar, então, né, que já não queremos tomar mais o seu tempo, né? O senhor que é nosso colega, né, que é professor também, que o senhor, e a gente tem uma audiência que é composta, né, por muitos estudantes, quer dizer, muitos não, mas, né, alguns estudantes universitários, né? Tem mais dois? Não, tem mais de dois, tem mais de dois. Já dá para aplicar uma escuta social, já. Que conselho você daria para alguém que quer trabalhar com isso, quer trabalhar com inteligência de mercado? Pensando no mercado, assim, acho que, não sei o Patrick se também suponho que sim, seja da área de comunicação social. Sou formado em comunicação social. Eu acho que a nossa galera, essa bolinha chamada comunicação social, chamada publicidade, que é uma bolinha pequenininha e muito mal frequentada, eu acho que a gente tem que perder o medo dos números. Uhum. Assim, meu conselho é assim, mas eu odeio a aula de mídia porque eu tenho que ficar fazendo continha. Aprende a gostar daquilo. Tenta encontrar uma satisfação naquela dor ali. E se puder, no mundo atual, eu diria assim, tenta aprender programação. Não necessariamente para você saber programar. Não quero que você saiba fazer codar um site ou uma aplicação de ponta a ponta. Mas eu acho que o mercado te exige hoje que você entenda como funciona o mundo digital. Né? Você entender que um site não é o que você faz no Wix. Você entender que você tem que escolher um bom servidor, que você tem que saber um pouquinho de HTML para entender o que dá para fazer. Então, assim, não é o Photoshop que vai resolver, nem o Canva que vai resolver a tua vida. Você saber entender um pouquinho de CSS para fazer umas piras muito loucas e ser inovador. Eu acho que, assim, pensando principalmente no mercado digital, e até mesmo para usar e apresentar dados, né, de inteligência de mercado, por exemplo, é uma coisa que eu ainda não consegui implementar, apesar de eu já ter criado um primeiro caminho dentro do grupo SCC, que se chama SCC Hub, que ele é uma espécie de portal onde eu tento concentrar um pouco das informações. Eu acho que ainda ele é incipiente, mas a gente pensar em apresentar as informações pelo meio digital com diferenciais atrativos passa inevitavelmente por esse conhecimento. Então, você saber interpretar números e construir um caminho analítico, e aí é aquilo que, sim, quando eu dava aula de redação publicitária, que é aquelas coisas que às vezes caem no teu colo para dar disciplina, que não é muito a tua área, mas que eu brincava no primeiro dia de aula, falava assim, se eu for ser honesto com vocês, vamos ler um livro um dia, no outro dia vamos escrever uma redação, eu incluiria nisso, assim, leiam muito de tudo, não leia só livro técnico, leia, eu tô lendo um livro agora que se chama Torto Arado, cara, é maravilhoso o livro, assim, e ele é maravilhoso não pela história só, ele é maravilhoso porque ele é muito bem construído. Se você pensar no jeito que o cara encaixa as palavras, eu não seria capaz de encaixar as palavras desse jeito, tão bem encaixada para construir uma imagem tão bonita na minha cabeça. Então, assim, lê com degustando a leitura, leia os clássicos, né? Leia filosofia, porque isso fundamenta tudo. Então, seja porque você vai seguir na área acadêmica, você vai ter que citar os caras que começaram o pensamento como base do teu estado da arte, do que você está pesquisando, ou para a vida, né? Você vai precisar dessas coisas. E olhe para os números como uma linguagem e não como uma outra coisa. É só um outro jeito de contar histórias. O dado estatístico é um jeito de contar história. Os números, eles só estão te contando uma história, né? Na época que eu estava na engenharia, ainda na Univale, eu fui monitor do laboratório de física da Univale. E tem uma frase que eu não esqueço, que era o professor que me orientava lá dentro do laboratório. Um dia a gente estava conversando e montando os equipamentos, ele falou assim,
esse equipamento aqui é sobre tal área, não lembro se era termodinâmica, mas era uma área da física. Ele falou assim, sabe o que é legal? É que o Newton uma vez falou, e aí não sei o quanto disso é verdade ou não, mas foi assim que ele me contou a história, que o dia em que juntaram a termo e a dinâmica numa coisa só, ele concluiu que no momento em que conseguir juntar as outras áreas da física numa única equação, a gente vai entender o que é Deus. O que a gente chama de Deus vai estar numa fórmula, equacionado. Então, assim, a matemática é isso, ela está tentando contar uma história. Às vezes ela está fragmentada, e aí ela parece chata. Mas se você tem um olhar para ela e dizer assim, tá, peraí, o que esses números estão me contando? Você passa a ler os números, você não passa só a olhar para eles e nem a fazer fórmulas e cálculos. Você passa a ter leitura de números. Isso constrói análises, constrói histórias, e isso faz com que vire uma reportagem incrível, uma defesa para um cliente incrível, um site incrível, um post no Instagram incrível, sabe? Eles te trazem essa profundidade porque eles conversam numa outra linguagem. Então, aprenda a gostar disso, aprenda a gostar disso. Mas eu detesto o Robson. Bom, fiz minha parte. Eu te direi o caminho das pedras. Agora meu amigo, assim, aprende a pegar gosto. Faz sorrindo, força o sorriso para estudar aquilo, porque daí teu cérebro entende que é uma coisa boa. Então, eu acho que é um pouco isso. Muito bom, Robson. Muito bom mesmo. Aliás, teve um convidado que falou algo similar aqui, que ele não gostava de contabilidade. Então, ele se esforçava mais na aula de contabilidade para aprender, né? Então, a gente tem que também gostar daquilo que a gente não gosta, né? E uma coisa que eu aprendi no yoga é isso, assim, eu tenho um professor de yoga que ele fala assim, tá difícil, então bota um sorriso no rosto. Porque é isso, teu cérebro, ele vai entender a partir do teu comportamento, porque ele não está enxergando o que está acontecendo no mundo, ele entende o que tu faz. Força um sorriso no rosto, porque ele vai entender assim, não é ruim, é bom. Se ele está rindo é porque é bom. Então ele vai receber pelos neurotransmissores essa informação e você vai aprender a gostar. Tu vai aprender a gostar daquilo que te dói, vai ficar naquela posição muito tempo. Peraí, vou fazer sorrindo, que daí meu cérebro vai entender que isso não é tão ruim. Eu consigo ficar mais tempo, eu consigo fazer melhor, e aos poucos eu vou até mesmo aprendendo a gostar daquilo, aprendendo a gostar de ficar numa postura ali que não é tão fácil, que exige mais força, que exige mais concentração, então a gente botar um sorriso no rosto é também um jeito de aprender a gostar das coisas. Muito bom. Robson, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom poder bater esse papo com você sobre inteligência de mercado, aliás, um papo de altíssimo nível. E se você que está assistindo, nos ouvindo agora também gostou, já deixa aí sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e comente o que você achou aqui do nosso papo sobre inteligência de mercados, dados, entre outras coisas aqui que falamos, né? Certo? Eu que agradeço, gente. Obrigado uma honra participar aqui. Sou um admirador do Lete desde que conheci ele na minha pós-graduação. Patrick, desde que eu comecei a te ouvir também, te acho um cara muito inteligente e com uma perspicácia muito grande. Então, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, espero que as pessoas tenham curtido aí, como eu curto ouvir sempre os papos de vocês. Tentei ser interessante, inteligente. Espero ter conseguido. Certamente. Foi inovador, como diria. Como é que é, Alex, que você chama? É a pessoa do novo renascentismo, como é que é? Do novo renascimento. Novo renascimento, aí, muito bem. Exatamente. Inclusive, assim, eu fiquei assim, com mais umas 15 perguntas que eu tinha vontade de fazer, e já vamos deixar pré-marcado mais a hora que quiserem. O número 2 aí, tá? A hora que quiserem. Segunda edição. Obrigadão, Robson, muito obrigado mesmo, né? Também te admiro muitíssimo, tá? E um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Abraço, gente.